E aí, galerinha, tudo bem? Espero encontrá-los todos bem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre um dos clássicos da filosofia por primeiro ano, Aristóteles. Vamos relembrar um pouquinho das aulas passadas. Trabalhamos com Sócrates, o pai daqueles que se tornam as grandes referências da filosofia, como Platão. Na ausência de Sócrates, Platão então começa a dar continuidade ao pensamento socrático, porém com algumas mudanças. Aristóteles, nós vamos ver hoje, ele é discípulo de Platão, que também carrega um pouco dos pensamentos socráticos. E aí nós vamos então desvendar um pouquinho Aristóteles, é muito interessante. É um dos que mais escreveu, mais produziu sobre todas as disciplinas e nos ajudando hoje com toda a clareza das definições de várias. Essas definições elas transformam o nosso ambiente, a nossa estrutura. Então, vamos uma pequena biografia dele. Bom, todo mundo já ouviu falar ou já assistiu Alexandre o Grande, até uma das tarefas que eu vou pedir para vocês. Aristóteles ele acaba se tornando muito conhecido por ser um dos mestres de Alexandre o Grande na Macedônia. É um elemento importantíssimo, porque depois ele vai ajudar dentro do processo da construção da sua escola, dentro do que a gente vai chamar do liceu. Mas é interessante, então, analisarmos que Aristóteles, ele nasce em 384, vem a falecer em 322, ele é discípulo de Platão. Isso é importantíssimo, gente. Ele olha para o seu mestre e, em determinados momentos, tenta superá-lo. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula. Elaborou um sistema filosófico que abordou alguns assuntos existentes, principalmente geometria, física, não a física que nós temos hoje, metafísica, aquilo que está além do físico, aquilo que se torna ato e potência, depois nós vamos ver também isso. Botânica, ele é o primeiro a fazer um catálogo sobre o que existe de botânica. Zoologia, estudo dos animais, astrologia, astronomia, medicina, então ele dá uma continuidade à teoria de Hipócrates de Cos. Psicologia, não entendida como hoje, mas é o estudo do ser humano. Ética, dentro da sua grande tese, ética nicômaco, como nós podemos relacionar-se com o mundo cotidiano dentro da ética e da moral. Drama, poesia, retórica, matemática e o seu principal estudo que permeia todos esses, que é a lógica. Legal, ele é muito estruturado dentro do pensamento. Ele nasceu na Estagira, na Macedônia. É interessante nós olharmos para esse contexto histórico, que era uma colônia grega. Ele é filho de Nicômaco, médico do rei Amitas III. Então, como o pai tinha condições e convivia com a realeza, então Aristóteles foi bem dotado dessa possibilidade de estudo. E aí ele vai se tornando grande referência no campo educacional. Com 17 anos, Aristóteles então parte para Atenas para conhecer, para desenvolver o seu conhecimento. Ele já era uma pessoa muito inteligente e ele então tem a oportunidade de ser discípulo de Platão. Dizem alguns historiadores que na academia de Platão existia o corpo dos alunos e existia Aristóteles. Então, qual era a referência de Platão para Aristóteles? Que ele era um discípulo prodígio, que poderia produzir muitas coisas. E dentro desse campo dialético, dentro desse campo do mundo das ideias, ele produz inúmeras coisas diferentes. Então, Aristóteles foi crítico em relação a Platão, porque ele entende que tudo que Platão propunha estava no conceito do mundo das ideias. E ele fala, mas o mundo das ideias é a busca do perfeito, mas nós vivemos no mundo imperfeito. Então, o que nos caracteriza como conhecimento são a nossa experiência. Eu preciso ter experiência. Então, as principais obras que ele aprofunda, modifica as doutrinas de Platão. Então, de forma mais contundente, Aristóteles refuta seu mestre.
Se o mundo das ideias é muito importante, aonde fica a prática e a experiência? E aí começa, então, o desenvolvimento do seu conhecimento. Como eu havia dito, Platão, então, era a favor da existência do mundo das ideias e do mundo sensível. Já Aristóteles, ele defendia que nós só captamos as coisas pela nossa experiência. Então, como eu adquiro conhecimento? Pela experiência que eu tenho daquele objeto, por tudo aquilo que me é apresentado, e não só pelo mundo das ideias. O mundo das ideias, ele se faz presente, mas a experiência que eu tenho sobre uma construção, ela me dá um gabarito que aquilo vai dar certo. Isso é muito interessante. Então, o campo da experiência do mundo que vivemos. Com a morte de Platão, Aristóteles, depois de 20 anos dentro da sua academia, achava que ia suceder o seu mestre na cadeira de professor. Por um período foi, mas ele não conseguiu permanecer por muito tempo, porque ele foi considerado estrangeiro. Então, Aristóteles esperava ser substituto da escola, mas foi rejeitado por ser estrangeiro. Interessante aqui, nós vamos ver uma mera semelhança posteriormente com Sócrates. Ele tem que fugir para não morrer. Então, como eu havia falado no começo da aula do filme Alexandre o Grande, de volta à Macedônia, Filipe II chamou Aristóteles para ser tutor de seu filho Alexandre. E eles têm uma relação bem grande durante 4 anos, onde Alexandre aprende com Aristóteles a questão da ética, da moral e principalmente na questão do governo das cidades. Lembrando aqui que é um contexto de guerra e a expansão da Macedônia. Aristóteles, então, se torna amigo e ficou alimentando-o de sabedoria. Interessante essa analogia. Quem tiver a curiosidade depois de voltar a assistir o filme, aparece em alguns momentos essa troca de informações, troca de sabedorias e de conhecimento. Aí, Aristóteles, quando volta para Atenas, ele em 335, Aristóteles começa a pensar, já que eu não posso ser o titular da escola de Platão, eu vou criar a minha escola. Eu vou criar o meu corpo que pensa, que articula, que trabalha. E aí, então, ele criou o Liceu, que foi dedicado a Apolo e a Lício. Nesse liceu, ele entendia que vamos trabalhar não o mundo das ideias, mas a questão prática. Aí, então, a questão de analisar a zoofilia, a questão de analisar a botânica, e aí ele cria cursos técnicos para os discípulos. E as aulas, elas estavam no ambiente público. Não eram aulas convencionadas a um grupo fechado, mas um ambiente público, onde eles poderiam analisar tudo que estava em movimento. Essa palavra é importante, gente. Para Aristóteles, o movimento, forma e ato estão sempre em movimento, estão sempre em transformação e sempre em mudança. Então, a sabedoria de Aristóteles chegou até nós por diversos escritos. A ética, Nicômaco, a metafísica, a botânica. Ele foi um dos primeiros a classificar mais de 500 espécies. E a psicologia, a metafísica, além do campo do que a moral propunha dentro do campo da instituição. Ele é o fundador daquela frase, o homem é um animal político, e ele se relaciona a partir disso. As suas principais obras, elas estão divididas dentro do campo das ciências, então ele se torna grande referência no campo científico. E até hoje elas são estudadas nesse sentido. Então, as poéticas, que são as produtivas, então estariam relacionadas à arquitetura e à medicina. As práticas estariam vinculadas à política e à ética. Gente, essa questão da política e ética, ela é muito interessante. Não que as outras não sejam, mas ela transborda, ela foge das almas que Platão propunha. Alma racional, irracível e desejante. Ele fala, não, o ser humano, ele possuidor de ética, possuidor de moral, ele consegue então governar a cidade.
as teóricas, que seria metafísica, física e matemática. E ele, desses 3 eixos, eles enfatiza muito mais nas teóricas. Interessante analisar esse processo. Superando, então, o seu mestre Platão. Aqui nessa foto, ela é uma foto clássica entre Platão. É interessante aqui, eu não sei se dá para ver, mas Platão está apontando o dedo para cima. É bem interessante aqui, onde ele olha, ele fala que a perfeição está no mundo das ideias, não está aqui no sensível, no visível. Já Aristóteles, aqui, se você prestar atenção na mão, ele está apontando para baixo. Então, é a questão da experiência. A nossa vivência, ela é aqui, ela é transformada aqui, ela é mudada aqui. Então, essa figura é uma figura clássica, mostrando, então, a diferença de Platão e Aristóteles. A importância do Liceu, então, assim, hoje, em Atenas, é um ambiente muito procurado para visitação, né? Hoje temos as ruínas dele, mas foi um grande espaço do conhecimento, principalmente vinculado para o mundo inteiro posteriormente. A questão do Liceu, com os alunos pesquisadores, então, foi um ambiente de paixão pelo conhecimento. Então, o conhecimento ele é gerado através de algumas coisas. A principal delas é pensar o justo meio, o equilíbrio entre as coisas. Então, eu preciso ser prudente, eu preciso entender que as coisas elas geram conhecimento. Que elas, gerando esse conhecimento, elas vão para as cidades e estados. O problema é que quando o Liceu começa a desenvolver toda essa paixão pelo conhecimento, vem a morte de Alexandre o Grande. E a partir desse momento, ele começa a entender que ele começa a ser perseguido. E com isso, alguém tão próximo dos macedônios quanto Aristóteles, ele acaba sendo, então, colocado para fora de Atenas, porque ele era considerado estrangeiro. E aí é uma analogia bem interessante que o livro de vocês propõe. Um exemplo bem clássico aqui seria Sócrates, que para não abrir mão do conhecimento, então ele aceita a morte. Já Aristóteles, ele faz o seguinte, ele abre mão então do seu espaço de conhecimento e vai embora. E toma uma outra atitude, para que a sua obra fique eternizada. Então, para que ele saia do Liceu, ele foi acusado de impiedade e desprezar os deuses oficiais, lembrando aqui a questão toda. Depois, os cristãos usam as refutações de Aristóteles para fazer outras, falar de motor imóvel, ou seja, o Deus transcendente e assim por diante. Mas daí traz a questão de um único Deus, e não de vários deuses. Mudou-se para Calcis, onde morreu anos depois. Aqui, gente, nós precisamos entender algumas coisas. Aristóteles ele era encantado pelo conhecimento. E nesse encantado pelo conhecimento, ele começou a desfrutar de várias outras instâncias que eram no campo da experiência. Gostaria que vocês olhassem para essas imagens, né, a teoria das 4 causas. Essas 4 causas, a primeira delas é a causa material. Bom, material já fala matéria, do que é feito as coisas. E do que é feito as coisas, elas vão sendo transformadas. Depois nós veremos em outros exemplos. A causa formal do material, nós vamos para o projeto. Do projeto, nós vamos para a causa eficiente, que é o artesão, que é aquele que faz a coisa acontecer. Para chegar, então, ao que a gente chama de causa final, que seria o produto todo trabalhado. Mas aqui a gente vai enfatizar melhor nos próximos slides. Então, para Aristóteles, nós temos que entender algumas coisas. A principal delas é que ele quer, então, pela observação dos fatos, entender o que é justiça. E aí ele entende, tudo está sempre mudando. Por que muda? Por que as coisas mudam? Aquilo que observamos está se desenvolvendo e
se tornando forma, ou aquilo que observamos está em desmanche e perdendo forma. Então, a partir do momento em que nós transformamos uma espécie ou qualquer forma, qualquer objeto, nós estamos ou melhorando ou não tirando o que é propriamente dito ali do ouro. Eu pego uma pepita de ouro e transformo ela em anel. Qual é o ouro está no anel, então a forma ela teve uma mudança para o objeto do anel. Então aqui ele vai dizer, ou as coisas estão perdendo uma forma enquanto desenvolve-se outra. Então se eu, em determinado momento, o desgaste de algo transforma-se em outro objeto. E aí então ele cria 4 conceitos vinculados ao ato e potência. Causas materiais, causas formais, causas eficientes e causas finais. E aqui nós vamos melhorar um pouquinho esse conceito da teoria, que para ele se torna uma teoria da justiça, dentro da prudência, dentro da temperança, dentro da fortaleza e assim por diante. As 4 causas, para ele buscam a essência, a origem e o motivo da existência. Gente, toda vez que nós trabalhamos a essência, nós trabalhamos o conceito do como é, do que é, como é, para que é e qual é a sua essência. Você já se perguntou qual é a sua essência? Então, a sua essência é ser humano. Então, qual é a essência do seu olho? Ver. Qual é a essência da sua língua? Falar. Qual é a essência das coisas? Então, para que elas servem? Qual é a finalidade? Então, é interessante analisarmos aqui. E aí ele vai traduzindo isso para a gente. Na causa material, a matéria específica, ela vai se transformando. Isto é, do que a substância é feita. Bom, se eu analisar o tijolo é feito do barro, a substância é barro. Então, qual é a essência do tijolo? Depois transformar-se numa casa ou em qualquer outro ambiente que possa nos proteger. Causa formal, aquilo que explica o que possui essência, as estruturas, tudo que está envolvido naquilo. Causa eficiente, o que é responsável pela sua origem, da onde vem, para que serve. E a causa final, para que a coisa exista. E aqui, no caso da justiça, o bem comum é a causa final da política. Então, se eu não me preocupar com o bem comum, eu não estou sendo político, ou logo eu não estou administrando a polis. E a outra grande guinada dele é o campo da felicidade. O que é ser feliz? É aquele que vive a política, aquele que vive a moral e a ética dentro do campo relacionado ao ser humano. Aí, dentro do campo matéria e forma, de pensamento de Aristóteles, ele chega, então, a produzir algo bem interessante. Matéria, ile, do grego, que é o princípio indeterminado dos seres, mas é aquilo que determina a forma. Forma vem do grego morphe, princípio determinado em si próprio, ou seja, o que é determinado nas relações à matéria. Então, nesse processo aqui, a matéria e a forma, ela tornam-se ato e potência. Nesse ato e potência, elas transformam o ambiente onde elas estão. E aí, então, cria-se o ilimorfismo, uma palavra bem interessante, que se vocês puderem ler no livro de vocês, lá tem várias outras definições. Para exemplificar isso aqui, vamos lá. Um brinco de ouro tem uma forma de cruz. Ele pode ser derretido e ser constituído como um anel de brilhantes em cima. Notamos, portanto, que a forma mudou de brinco para anel, mas a matéria é a mesma no outro objeto. Então, se eu tenho um brinco de ouro, eu derreto e faço um anel com brilhante, a forma mudou, mas a matéria é a mesma, que é o ouro, junto com o brilhante, junto com outras especificidades no objeto. Ato e potência. O que é um ato? A manifestação do atual ser, que ela pode ser exemplificada no slide anterior. O que é a semente? A semente ela deixa de ser semente para depois ser árvore e produzir fruto.
potência, as possibilidades que aquele ser pode ser. Então, a semente ela pode se transformar em várias outras coisas. Vamos ver isso na prática. Então, a semente, para ela ser semente, ela precisa o ato de morrer. Ela morre como semente, vem então o fruto da semente. No fruto da semente, ela morreu como semente, veio a árvore, da árvore veio os frutos. Dos frutos, depois de colhidos e tal, ela pode ser cortada, ser transformada numa mesa ou numa casa. Então, assim, o ato semente transformou-se em várias outras potências como ser. Isso é interessante, mudou totalmente o conceito. Então, não fica só no plano das ideias, do perfeito, mas da transformação habitual. Então, dentro do processo de Aristóteles, vem o motor, primeiro motor, ou numa outra linguagem, que é o motor imóvel. O que seria esse motor imóvel? De onde parte todo o movimento do universo, imóvel, imutável, ato pleno. Então, da onde surgem as coisas? Existe o motor imóvel, existe a transformação do processo. E como isso se classifica melhor? Segundo Aristóteles, através da potência para o ato pela força originária dos motores. E aí ele retoma toda a estrutura das 4 causas: causa material, causa formal, eficiente e final. E aqui, nesse caso, ele dá o exemplo do mármore, que se transforma depois numa estátua, que o escultor trabalhou para a finalidade da estátua, ou seja, a importância da arte. Interessante essa transformação tranquila. E aqui, para você analisar melhor isso aqui, temos então a ética aristotélica. A ética aristotélica, ela possui o quê? A sua principal finalidade é eudaimonia, ou seja, a felicidade. Eu preciso ser feliz. E para o campo da felicidade há o campo político. Na realização da ética, realiza-se as decisões individuais que incluem os outros. Eu, como indivíduo, não me relaciono sozinho, eu faço a transformação dos outros. Desse processo, então, eu adquiro, realizo as virtudes morais e dianoéticas, ou seja, eu transformo tudo aquilo que eu posso dentro de uma relação com outras pessoas, trocar toda a experiência que eu tenho daquilo pelo que eu adquiri dentro do processo de civilização. E aí, então, ele cria um caminho interessante, que é o justo meio. É o equilíbrio entre os excessos. O excesso pela falta ou simplesmente o excesso. Duas esferas muito dispares não geram equilíbrio, não gerando equilíbrio não tem o justo meio. A partir disso, da ética aristotélica, então vem o conceito mais interessante, que é o homem é um animal político. Gente, essa frase ela é muito interessante para ser estudada. Como animal político, ele faz a transformação dentro da civilização, dentro do campo do conhecimento, porque o ser humano só se realiza plenamente na polis, cidade, porque ela está organizada. E quem organiza a cidade? O ser humano, pelo processo racional. Dentro dessa principal função política, qual é o principal objetivo dele? Estimular a virtude do cidadão, dando-lhes exemplos para imitar. Então, o ato de imitar significa que aquilo é bom, então precisa ser colocado para as outras pessoas, criando neles bons hábitos e aproximando-se da felicidade, eudomia. Então, eu preciso ser feliz. E a cidade é o único ambiente para ser feliz. A polis é o único ambiente para ser feliz. Por isso, eu sou um animal político. E, gente, todos nós somos políticos. Quando eu quero qualquer coisa de uma outra pessoa, imagine você, quando você precisa de algo da sua mãe, você não vai lá e não negocia com ela? Se a senhora me der tal coisa, eu faço tal coisa e assim por diante. É uma negociação interessante. É um campo político. Então, todos nós somos políticos desde o nosso nascimento. Gente, dentro desse conceito aqui, eu gostaria de que vocês, da nossa aula,
pudessem ver o filme Alexandre o Grande, estudassem, revissem, então, aplicando os conhecimentos da página 18 e 19, questões de 1 a 5, também consolidando os saberes 22 a 23, questões de 1 a 8. Essas questões, elas relembram, elas perpassam todo o texto que nós passamos aqui em aula. O que é importante para vocês hoje, gente? Não esqueça, nós estamos dentro do processo dos clássicos, estudamos Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles vão abrir depois um campo para o helenismo, e do helenismo todas as transformações, elas se baseiam nesses três. Então, é a base fundamental para todos os vestibulares que vocês vão prestar. Até mais, a gente se encontra na próxima aula.